Deixa eu falar uma coisa. É bom que o resto do Brasil está sem agora. Onde é o Comasa? Irmão, Comasa é como se fosse, como eu posso dizer para você, a Times Square de Nova York. Não, calma, deixa eu explicar para as pessoas, irmão. Vocês estão atrapalhando. É a Beverly Hills. Entendeu? A gente tem ali um rio que é como se fosse bonito no Mato Grosso do Sul. Aquele rio. Pessoal, estou explicando para as pessoas. Lá você... Tá bom, deixa pra lá. Olha, eu tenho uma palavra de Jesus para você. O tema dessa mensagem é: fortaleça a sua estrutura. Tempestades são inevitáveis. Agora, a nossa estrutura é a nossa escolha. As tempestades virão, mas nós, no nome do Senhor Jesus, resistiremos a todas elas. 3 amém, eu vou falar de novo. Nós resistiremos a todas elas. Amém? Eu vou só te dar 2 recados importantes. A primeira, se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Rapidinho, curte o vídeo, comenta. O comentário de hoje é estrutura forte, para eu identificar que você está comigo sempre. Comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. E nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. E você vai celebrar isso junto comigo todos os dias. Milhares de pessoas são alcançadas por conta da verdade do Evangelho que está sendo pregado aqui no nosso canal. Muito obrigado pela companhia. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra. E por último, antes da mensagem, eu preciso agradecer a Facilite Benefícios e aproveitar para recomendar a você. São nossos parceiros e por causa deles, o Mentoria de Vida é gratuito todos os meses. E quando eu digo gratuito é porque isso tem um custo. Gravação tem custo, equipe tem custo, mas eles são nossos parceiros e abençoam. E eu quero celebrar a Jesus pela vida deles. E como honra, eu quero recomendar a você. São mais de 5 anos caminhando com a gente. E para que você aí que nos segue, que nos acompanha, quando terminar a mensagem, eu deixei um link para vocês chamarem eles direto no WhatsApp e fazer uma cotação. Você vai se surpreender e com toda certeza vai me agradecer depois. E agora vamos fazer o seguinte: vamos para mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Olha, eu senti que deu uma abaixada. Será que é a idade? Se tivesse mais gente do Comasa, ia estar mais animado, mas... Eu tenho uma palavra para você. O texto bíblico é Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. O que eu vou ler para você, com toda certeza você já ouviu várias vezes. Esse texto talvez seja um dos textos mais comuns a todos, porque é uma das formas de Jesus explicar a eficácia que a sua palavra tem em nós. Eu vou ler para você. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre uma rocha. O contrário é verdadeiro.
O texto continua dizendo: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua casa. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava com quem tinha autoridade e não como os escribas. Isso aqui para mim é tão importante como a metáfora que Jesus se utilizou. A autoridade de Jesus. Olha, entenda o que eu vou dizer. Você ser um ouvinte de Jesus não deve ter sido uma coisa comum, não é verdade? A gente conhece tantos palestrantes bons, a gente já ouviu tanta gente boa falando, mas Jesus, ele carregava algo diferente dos demais. E o texto propriamente diz, a sua autoridade. E eu consigo imaginar que a autoridade, ela é descrita de várias maneiras. O que para mim traduz a autoridade fática e real? Alguém que vive aquilo que fala. Alguém que de fato corresponde à verdade que professa. E isso é mais importante do que propriamente aquilo que você diz. Nós somos uma geração um pouco diferente. E eu vou dizer em que ponto. Olha, antigamente, quando você dizia que você era cristão, você era envergonhado. Eu não sei se você viveu isso, se chegou a passar por isso, mas há um tempo da igreja brasileira, e quando eu digo igreja brasileira, eu estou falando do cristão como um todo, que ser cristão carregava um peso, e esse peso não era bom. Por que não era bom? Você lembra por quê ou não? Eu vou te falar o porquê. Porque o cristão vivia uma coisa muito antagônica do que era o mundo na época. Havia muitos paradigmas, alguns bíblicos, outros também de costumes. Mas havia um antagonismo muito grande daqueles que eram da galera de Jesus e daqueles que não eram. Então esse antagonismo de postura, até mesmo de vestimenta em alguns períodos da história, gerou um afastamento muito grande. Porém, todavia, o mundo mudou. O evangelho foi sendo anunciado e muitas pessoas foram alcançadas por Jesus. Nós vivemos em um país onde o número de cristãos para a glória de Deus só cresce. E isso é maravilhoso. Vou falar de novo, porque eu ouvi um glória a Deus, eu acho que seria bom alguém celebrar mais. Nós vivemos em um mundo, graças a Deus, onde o evangelho está crescendo e cada dia mais pessoas estão sendo alcançadas pela palavra. Amém? Porém, o que é bom também carrega consigo problemas. E quais são os problemas? O evangelho sendo traduzido como uma filosofia, não de vida, mas de consciência. Vou explicar. O evangelho, ele é poderoso para transformar a nossa vida, de dentro para fora. Não é evangelho aquilo que não te transforma, aquilo que não te liberta, aquilo que não muda você. Se não muda você, me entenda o que eu vou dizer. Talvez o evangelho foi pregado, mas você não decidiu ser governado por ele. Portanto, tome cuidado com aquilo que você diz, porque dizer sem viver, você fará algo que nós chamamos de desserviço, que é quando você fala algo que nem você vive, muito menos acredita. E esse é a questão do texto. Quem ouvia Jesus se maravilhava e dizia: uau, ele fala tão lindo, mas ele tem autoridade para falar. Ou seja, ele é aquilo que ele fala. Ele tem autoridade porque ele vive aquilo que declara. Ele é o verbo amar. Ele não fala sobre amor, ele ama. Ele não fala sobre compaixão, ele tem compaixão. Ele é maravilhoso.
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu posso ouvir um amém? Então a nossa autoridade não advém daquilo que a gente fala, mas da percepção que as pessoas têm sobre a nossa vida. E aí eu entro no que temos hoje. O que temos hoje são antagonismos de realidades. A pessoa diz que é cristã, mas não paga a conta em dia. Perdão, geramos mais um climão. A pessoa diz que é cristã, mas se você procurar no Serasa, o nome dela está lá. Você diz que é cristão, mas você trata mal as pessoas. Você diz que é cristão, mas você é injusto com a sua família. Você diz que é cristão, mas não perdoa. Você diz que é cristão, mas não consegue amar. Você diz que é cristão. Então entenda, hoje o antagonismo da fala cristão, da palavra cristão, é o que tem gerado uma bolha de pessoas que odeiam o evangelho, não pelo que o evangelho é, mas por que aqueles que o representam dizem o oposto daquilo que creem. Posso ser mais profundo naquilo que eu vou te falar agora? Se você diz que é cristão, mas está atacando alguém na internet, você não é um cristão. E se você está fazendo isso em nome de Jesus, você é ainda pior, porque Jesus nunca o fez. Você sabia que teve alguém um dia que tentou assassinar Jesus no meio de um jardim, e um dos discípulos puxou uma espada, e Jesus mandou ele guardar a espada? Quem somos nós hoje para achar que podemos defender alguém, no caso aqui Jesus, ferindo a própria igreja? Quem somos nós para tratar mal aqueles que para nós não parecem ser os nossos pares? Eu tenho uma realidade de fé, aonde como evangelista eu falo para todo mundo. Eu falo para evangélico, para católico, para espírita, para todo mundo, porque eu estou falando sobre Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ele tem poder sobre tudo. Mas eu já vivi coisas absurdas. Eu já vi pessoas sendo destratadas em determinados lugares porque não eram da mesma fé daquele clube. Porque quando eu destrato alguém porque ele não pertence à mesma denominação que a minha, eu transformei aquilo que vivo num clube. Você entende a loucura do nosso tempo? Então por isso que Jesus vai dizer, olha, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu os assemelhá-lo-ei ao homem sábio, ponto. O que a Bíblia está dizendo é que o que você ouve e o torna prática da sua vida, então você é considerado sábio. E aqui a gente entra naquilo que é o cerne da mensagem, uma rocha. Uma fé solidificada numa rocha. E aqui é o nosso maior, de fato, o nosso maior desafio. Porque a rocha sabemos que é Jesus. Você concorda comigo, sim ou não? Que Jesus é a rocha. Porém, todavia, precisamos entender que as nossas decisões em relação à nossa fé também são parte daquilo que é o fundamento daquilo que vivemos como família, como empresa, como pais, como mães, como amigos, como pessoas da sociedade. Nossos hábitos, nossas decisões, nossa clareza, nossa maneira de viver também fazem parte dessa solidez do que estamos edificados. Porque tudo bem, Cristo sempre será a rocha, e você pode construir em cima da rocha, mas se o fundamento da sua casa não for fundo, você vai voar exatamente como aquele que construiu sobre a areia. Porque não é sobre o que você está em cima, mas quão dentro daquilo que você está em cima de fato está. O quão aprofundado as suas raízes você está. Você pode estar em cima da maior rocha, mas se o seu fundamento não estiver agarrado, solidificado lá no meio, você vai voar igual. E essa é a grande questão. Eu coloquei aqui tantas coisas, e eu me lembro que durante toda a minha vida eu tive uma visão que se a minha fé está em Jesus será suficiente. Mas não é só a minha fé, é a minha realidade de fé, é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu deixo entrar, é o limite que eu estabeleço. Tudo isso faz parte dessa solidez daquilo que eu estou vivendo para a glória de Deus e para aquilo que me propus a viver. Eu estava agora nos Estados Unidos e eu fui ouvir um dos pregadores que eu mais amo, e aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos preparados para ir no culto de domingo,
estava tudo preparado. Só que chegou um aviso de uma tempestade de neve, e como os cultos são gravados e transmitidos, então eles mudaram o dia da gravação para sexta-feira. E eu estava, por coincidência, na sexta-feira perto, cerca de 2h30, e fui para lá. Vivi uma das gravações daquela igreja, ouvi o pregador que eu tanto queria ouvir pessoalmente. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Ele falou: olha, nós tivemos que cancelar por causa do aviso da nevasca. Olha que coisa, a meteorologia é tão precisa que eles sabiam exatamente a hora que começaria a neve. Eles sabiam exatamente o volume da neve que cairia, e porque o tornaria inviável toda e qualquer celebração pública com muita gente. Então cancelaram 4 dias antes. É tão absurdo o nível de acurácia disso, que exatamente como eles falaram, nós estávamos no hotel e a gente viu a neve caindo exatamente no horário. A gente sabia que ia cair. Nós acordamos, estava tudo branco. A neve caiu exatamente no horário que haviam dito. Eu vou falar uma coisa para você e você vai entender. Quando você sabe que a tempestade vem, não há nada que você possa fazer. A tempestade, ela é inevitável. Só existe uma coisa que você tem autoridade: é quando você está edificando o que vai sobreviver no dia da tempestade. É a única coisa que nós temos autoridade. Não é sobre a tempestade, mas é sobre a rocha, a edificação que nós estamos colocando. É sobre quão fundo você vai, é sobre quão fixado naquela rocha você está. É exatamente nesse lugar que você consegue ter autoridade. Então, se sobre a tempestade nós não temos autoridade, mesmo sabendo quando ela chega, só nos cabe uma coisa: trabalhar nos fundamentos da nossa vida. E aí eu preciso ser tão, assim, direto com você, para que você não se... Como eu posso dizer isso? Mas para que você nunca diga que não sabia. Não existe evangelho que não te transforma. Não existe evangelho conivente com aquilo que você quer viver contra a própria palavra. Eu vou ser mais claro. Quando você coloca um versículo no seu Instagram, isso não te torna cristão. Quando você coloca um adesivo no seu carro, isso não te torna um cristão. Se colocar uma Bíblia aberta na sua casa, não te torna um crente. Ver o meu vídeo não te faz um cristão. Ler um devocional não te faz um cristão. E talvez essa é a coisa mais importante que a gente precisa saber. Ouvir e não praticar é a mesma coisa que nada. Você só perdeu tempo. E eu preciso ser ainda mais preciso com você. Eu sei que em tudo na vida tem uma margem de perda. E não me leve a mal no que eu vou falar. Eu vou pregar a minha vida inteira, e tem gente que vai ouvir 100 mensagens e não vai mudar uma vírgula. Mas tem pessoas que vai ouvir meia mensagem e vai mudar toda a sua história. Eu não sei se você percebe, mas uma das coisas mais poderosas da Bíblia é a história de um homem que nos últimos minutos de vida alcançou a eternidade por se arrepender e confessar Cristo como Salvador. Nunca fez um discipulado, nunca foi à igreja, nunca fez absolutamente nada, não fez o rito, não estava no Instagram dele, não, nada, zero. Ele só disse: se o Senhor é o Filho de Deus, que hoje mesmo eu posso estar com o Senhor no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero que você entenda é que tem gente que vai ouvir a vida inteira e não vai fazer nada, não vai ter nenhuma metamorfose na sua vida, não vai ter o que a Bíblia chama de metanoia. Mas se você entende que precisa dessa palavra, você não vai ser aquele que apenas ouve, você vai pegar e colocar em prática na sua vida. Quanto mais fundo você for, mais tolerante às tempestades a sua edificação se torna. E quando eu digo tolerante, é resistente.
Você vai resistir. Vamos tirar a palavra tolerar porque ela não cabe bem aqui. Mas você vai resistir. A sua família vai resistir às tempestades. 2 amém, eu vou falar de novo. A sua família vai resistir à tempestade. Os seus negócios resistirão à tempestade. Ei, lindo, a tempestade vindo aí. Não sei se você sabe, cada dia o mundo piora. Cada dia as coisas ficam mais descontroladas. A violência, quantas coisas horríveis no mundo acontecem todos os dias. A tempestade está chegando e ela é inevitável. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Alguém ainda está dizendo, vamos fazer filhos melhores para o mundo. Esquece disso, meu lindo. A frase, perdão, é o mundo melhor para os nossos filhos. Não, a gente não vai fazer o mundo melhor para os nossos filhos. O mundo não vai melhorar. Esquece isso. Eu tenho uma esperança com o mundo. Não, lindo. Você tem que ter esperança com a sua casa. Você tem que ter esperança com os seus filhos. Você tem que ter esperança com os seus. O mundo, esquece. O mundo só vai piorar. E tem gente que é tão maluca que está, ao invés de solidificando a sua fé, ao invés de solidificar a sua fé na palavra, está tentando atacar a cultura mundana, está tentando desconstruir o que está acontecendo. Esquece, meu lindo, já era. Cuida da sua casa, constrói um prédio reto, cuida da sua família e cuida de verdade. Eu preciso de verdade concluir aqui. Se a tempestade é inevitável, a única coisa que nos sobra é cuidar do nosso fundamento. Eu fiz uma coisa aqui, eu analisei, eu escrevi o que de fato transforma a nosso fundamento em algo sólido. O que é solidez? Solidez é assim: você passa por um problema, a sua fé não pode esmorecer. Se ela esmorece, algum problema tem, te falta alguma coisa. Vem uma crise financeira, teu casamento não pode esmorecer. Se esmoreceu, te falta alguma coisa, algum fundamento. Você compreende o que eu estou dizendo? A ansiedade, ela é parte da vida de todos, mas se ela governa as tuas decisões, alguma coisa na tua fé está faltando como fundamento. Eu anotei algumas coisas. O que compõe uma estrutura, eu anotei, porque para mim também é importante. Constância espiritual, disciplina diária, convicção clara, limites definidos. Você parece que a gente está voltando nas 2 mensagens anteriores, você percebe isso? E ambientes saudáveis. Não é lógico tudo o que eu acabei de dizer? Não é tudo lógico? Tem alguma coisa que você diz assim, oh my God, isso eu nunca ouvi, mas é tudo lógico. Constância espiritual é lógico. Se você tem hábitos que te mantêm próximos do Senhor todos os dias, todas as semanas, você já está mais longe do que a maioria. Se você ora todo dia, você já está mais longe do que 90% do nosso país. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Se você ora todos os dias, você já está mais longe do que 90% de todas as pessoas. A maioria das pessoas, quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o telefone na mão. Disciplina diária. Disciplina diária é aquilo que você faz todos os dias, faça chuva ou faça sol. Não importa. Qual é o maior problema dos nossos filhos que a gente reclama? Eles são indisciplinados. A pergunta é, qual é a autoridade que você tem para falar para os seus filhos sobre disciplina? Isso aqui é alguma coisa nova ou é tudo lógica? Por isso que Jesus está falando, eu vou chamar de sábio quem ouve e pratica. A nossa autoridade, ela é gerada por aquilo que vivemos na prática. É o que nos faz falar para os nossos filhos e eles nos obedecerem. É o que faz a gente dar uma palavra para um amigo e ele ouvir a gente. Se você não tem autoridade, tudo aquilo que você fala é como um sino, apenas ressoa e não muda nada no ambiente. Convicção clara, você precisa saber em quem está a sua fé. Problemas são normais, são inevitáveis. Eu mesmo hoje estava preparando as mensagens, mas antes de tudo, estava morrendo de preocupação com algumas coisas.
A gente está vivendo agora uma tour nova, a tour que vai ser talvez uma das maiores da nossa vida, uma tour mundial. É 1 milhão de desafios que a gente enfrenta, só que junto tem um livro acontecendo, mais outras coisas, e eu penso assim, meu Deus do céu, Jesus do céu, que doideira, Senhor, será que isso vai dar certo? E aí a gente tem que, uma hora que a gente tem que lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Não, pera, calma rapaz, olha o que Deus já fez até aqui. Tu acha que agora Deus vai te desamparar? Olha o que Deus já realizou até agora. E aí você começa a ter convicção, e a convicção vai vindo para a nossa cabecinha aqui para cima, e aí quando você vê, todo o medo foi embora, toda a ansiedade foi repreendida, toda a angústia foi embora e desapareceu, porque a palavra de Deus diz: traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Você vê que loucura, convicção clara, é justamente aquilo que eu não posso esquecer jamais. Ei, meu lindo, vai sair, vai dar BO, vai ter problema, mas lembre-se, Deus nunca falha, Ele nunca te abandona, Ele nunca te desampara, Ele sempre estará com você todos os dias. Se você orar, Ele vai responder, se você dobrar os joelhos, Ele vai ouvir a tua voz. Ele não muda, Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é o amor, Ele é o verbo amar, e tudo que você precisa está num nome só: Jesus Cristo de Nazaré. Isso é convicção clara. Tudo pode mudar, isso nunca vai mudar. Limites definidos, eu já falei sobre isso, não vou voltar. Mas uma coisa importante: ambientes saudáveis. Aqui talvez seja voltar numa mensagem aparentemente daquelas concessões pequenas que a gente faz, mas os lugares que você permite estar são os lugares que vão filtrar e drenar os seus fundamentos. É um pouco estranho o que eu vou dizer, mas é uma realidade nua e crua. Por mais que seja contrassenso, o mais fraco sempre contamina o mais forte. É estranho, não é? Mas se você pegar uma caixa, colocar uma fruta podre e uma fruta saudável, e você voltar no outro dia, você pode ter certeza, a fruta podre nunca vai estar saudável, mas a saudável com toda certeza vai estar podre. Eu queria muito que você entendesse isso aqui. Ambientes saudáveis são exatamente isso. Não importa quão bom você seja, não importa quão limpo você esteja, não importa quão fiel, se você se permite estar num ambiente que te prejudica, tenha certeza, eles não serão alcançados, mas você será prejudicado. Nunca vi uma maçã podre ficar saudável porque está num ambiente de maçãs saudáveis, mas eu já vi, porque isso é a lógica e sempre se repete: a maçã podre prejudica todas as demais. Ambientes saudáveis são a mesma realidade. Se você está num ambiente saudável, a chance de você ficar ruim é muito difícil. Agora, se você está num ambiente que te prejudica, que drena as tuas energias, que afeta você, que rouba a tua paz, que prejudica a tua fé, com toda certeza você vai ser prejudicado, até o momento que seus fundamentos estarão completamente destruídos. Então, meu lindo, é só lógica mesmo. No fim, é só lógica. Algumas coisas Deus não precisa mandar um raio, não precisa mandar um anjo do céu, é só a gente ser coerente. Algumas coisas só não foram feitas pra gente mesmo. Se você quer ter autoridade de verdade, viva aquilo que você crê, no total. Eu vivi algo, meu filho, extraordinário esses dias. Estava provocando meu filho Noah, e o Noah falou assim: pai, sabe o que está escrito na Bíblia? Falei: fala. Que os pais não podem provocar a ira dos filhos. Falei: é verdade, filho, desculpa, pai, perdão, tive que parar. Irmão, quem sou eu para lidar contra um versículo da Bíblia com meu filho falando comigo? Aí, claro, a Serena, como é ótima em hermenêutica, falou: pai, a Bíblia diz que o que dá para um filho tem que dar para outro também. Isso não está na Bíblia. Mas veja que coisa, os nossos filhos já estão sabendo, às vezes, mais da verdade do que nós estamos praticando elas.
eu termino te fazendo duas perguntas. Primeira, esse é o ano de posicionamento real. 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida. 10 pessoas acreditaram, eu vou acreditar sozinho então. 2026 vai ser o ano da maior e da melhor colheita da nossa história. Mas vai ser um ano onde a gente vai se posicionar de uma maneira como nunca. Vai ser um ano onde a gente vai ficar estranho para alguns, mas extremamente eficiente para outros. Mas por causa de um posicionamento, nós não vamos viver meio evangelho. Nós não vamos viver meia fé. Nós vamos render o nosso coração inteiro a Jesus. Todas as áreas, todas as portas que ainda estão trancadas no nosso coração serão abertas ao Senhor. Todas as áreas que precisam ser tratadas serão tratadas e curadas, porque a tempestade vai chegar, mas estaremos fincados na rocha e não seremos abalados em nome de Jesus. Duas perguntas. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. David, o que isso significa? Simples. Reconhecer que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. Foi por você que Ele morreu na cruz. Mas o que falta é você reconhecer, entregar por completo, dizer: Jesus, eu não vou controlar. Minha vida é completamente sua, meu casamento, meus filhos, tudo que eu sou é teu. É uma decisão de posicionamento. Segunda pergunta: você já viveu tudo isso, mas em algum momento você foi embora e desistiu? Pois hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você se reconciliar. Hoje é o dia de você tomar a melhor decisão da sua vida. Porque quando você foi embora, a porta que você deixou aberta não foi trancada para que você não pudesse voltar. Você entendeu? Hoje é o dia de você voltar para Ele. Você que está aqui, você que está aí ouvindo essa palavra agora, a decisão ela está com você. Lembra-se, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu os assemelhá-lo-ei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas e os ventos fortes, e a casa não foi abalada. Lembre, mesmo estando na rocha, a tempestade veio igual. A questão é que ela não tem mais poder sobre você, porque agora você estará na rocha que é Jesus. Amém. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você levante a sua mão, a gente ora e terminamos essa palavra. 1, 2, 3. Desculpa, mas talvez você entendeu errado. Muita gente levantou a mão. Alguém entendeu Black Friday, promoção. Mas eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Não me leve a mal, mas eu vou perguntar de novo. Eu prefiro que você se desemocione, mas esteja convicto, porque convicção pressupõe caráter. E amanhã o Espírito Santo vai completar a obra. Aliás, hoje é só o começo da maior mudança da sua vida. Posso te avisar, antes de melhorar, piora. Posso perguntar de novo, não se sente ofendido? 1, 2, 3. Levante, fique de pé. Se você está na sua casa tomando essa decisão, seja lá onde você estiver agora, eu quero que você feche os teus olhos e repita comigo essa oração. Eu quero declarar no nome de Jesus que por causa desta oração, a melhor estação da sua vida vai começar.
a estação mais poderosa de limpeza, de reforma, de coisas novas virá sobre você. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Se você está nos assistindo e tomou essa decisão, nós queremos muito conhecer você. Deixe nos comentários o seu nome e a sua cidade, dizendo que você está tomando essa decisão hoje. Queremos celebrar a Jesus pela sua vida. Deus te abençoe e se prepare para a jornada mais... E ela está aqui no nosso meio. Aliás, nós estamos em Santo André, São Paulo. Tem que respeitar. Olha, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Aliás, essa palavra, ela mexeu comigo de uma maneira diferente. Eu sei que você sabe, mas às vezes, a depender da circunstância que nós estamos vivendo, apenas uma certeza domina o nosso coração e a nossa mente: não tem mais o que fazer. Acabou. É o que nós chamamos de beco sem saída. É quando a gente olha e está tudo dando errado. Aonde tudo que a gente tinha certeza já não há mais nenhuma certeza. Nosso coração não tem mais paz. E a gente ora, e pior, não tem resposta. E a nossa maior dor já não é mais nem o problema que a gente vive, mas é a ausência do Deus que a gente creu há tanto tempo. Então é muito mais do que uma palavra, é um grito da nossa alma. Porque eu já vivi isso, de estar no meio de um caos generalizado e de pedir socorro para o único que poderia fazer alguma coisa, não ver ele fazendo nada. Aleluia. Eu sei que não é fácil viver, mas eu só quero que você saia dessa mensagem com uma certeza. E eu quero que você já receba essa palavra: Deus está com você. 3 amém. Eu vou melhorar. Essa palavra é para você. Deus, independente das circunstâncias, Ele está com você. Aleluia. Então agora a gente vai para a mensagem, mas antes eu preciso falar algo para você. A primeira coisa é: olha, você está aqui toda segunda-feira, sempre tem uma palavra de Deus para você. E às vezes você não se inscreveu ainda. Você sabia que eu descobri que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas? Então se inscreva, ativa o sininho. Tem que filmar o sininho aqui. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, há mais de 7 anos, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E toda quinta também uma mentoria de vida. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem e eu vou te dar a meta. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos para a glória de Deus. Amém. Falta pouquinho, falta só a metade. Mas vamos chegar. E por último, meu último convite para você é: seja parte da nossa associação evangelística. Se você ainda não sabe do que Deus está fazendo, é grandioso. E todos os dias, milhares de pessoas são alcançadas através da nossa associação. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão da nossa associação. E tudo que você precisa saber, você encontra abaixo aqui. Aliás, eu vou deixar aqui todas as informações, tá bom? E agora, vamos para a nossa prioridade. Vamos para a mensagem.
meu lindo, minha linda, a sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Aleluia! Olha, algumas coisas doem mais do que tempestades. Algumas coisas dão mais tristeza do que circunstâncias difíceis, que é a inércia de Deus. Eu vou ser vulnerável com você hoje aqui. A pior coisa de você experimenta em algumas circunstâncias da vida é você orar e Deus não responder. É você clamar por um milagre e o milagre parece que nunca chega. É você, em algum momento da vida, ter a certeza que isso é doloroso que eu vou dizer, mas ter uma desconfiança profunda de que Deus não ouve e às vezes que Deus nem existe. Isso é muito dolorido. Sabe o que eu entendi? E não me leve a mal, eu não sou um pregador de mensagens difíceis. Eu estou todas as vezes rasgando meu coração aqui e compartilhando com você do que eu também sinto às vezes, das dores que eu também enfrento. E eu acho que talvez por isso que algumas pessoas se identificam de uma maneira diferente, porque é pele no jogo, sabe? Eu estou vivendo a mesma coisa, eu já vivi abandonos, eu já senti abandonos, porque viver e sentir são coisas distintas, ser e estar também. E o que eu quero ler para você aqui hoje é o desespero de alguém de perto, de alguém que viu o que pela fé somente cremos. Eu quero ler com você um texto. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, diz a palavra. E eu prometi que eu não queria chorar mais na série. Durou 4 minutos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos? Pela primeira vez eu entendi de uma maneira completamente distinta o que está acontecendo aqui. Os discípulos não acordaram dizendo para Jesus: Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, acalma a tempestade. Eles não acordaram Jesus dizendo: ô Jesus, olha, por favor, resolve o nosso problema. Não, eles não fizeram isso. Eles estão mais irritados com o fato de Jesus dormir do que medo da tempestade afundar o barco. O verbo que eles usam é: o Senhor não se importa. Ele está dizendo: olha Jesus, o Senhor está tão nem aí pra gente, que a gente está aqui morrendo, tirando água do barco, desesperado, e o Senhor está dormindo. O Senhor não está ligando pra gente, o Senhor não está olhando e está vendo que a gente está doendo, que a gente está desesperado. O Senhor está aí dormindo e eu estou aqui morrendo de medo. Pela primeira vez eu entendi que os discípulos estavam mais chateados do que medrosos. A
palavra é: o Senhor não se importa com a gente, o Senhor não está nem preocupado comigo. Olha, a gente está aqui, ó, tirando água do barco, e a gente já está há bastante tempo. O Senhor está dormindo na almofada, e a gente está todo molhado, desesperado. Desculpa, mas eu preciso dizer para você: isso aqui é o ser humano rasgado de maneira pública daquilo que somos de verdade. Às vezes a nossa maior angústia não é nem o que a gente está vivendo, é a gente ter declarado uma fé pública num Deus que está parecendo não se importar com a gente. Desculpa, mas é a verdade. Sabia, eu recebo mensagens no meu Instagram de pessoas dizendo: olha, Dave, por que Deus só faz na sua vida? Não, lindo, eu também às vezes tenho a mesma sensação que você. Por que Deus só faz na vida de alguém? Por que isso não aconteceu na minha casa? Você acha que eu não tenho problema na minha família? Você acha que eu também não tenho dores, medo, angústia, provações? Eu sou igual. E a mesma angústia que os discípulos foram dominados, eu também já fui milhares de vezes. Deus não se importa. Deus, tá nem aí. Aí vem os vídeos de sátira mostrando que Deus está preocupado com coisas mais importantes do que a tua pequena dor. Deus está mais olhando para quem está precisando de verdade. Aí a gente diz: não, tá certo, é verdade. Como se o Deus que nós servíssemos não fosse onipresente, onipotente, onisciente, e não tivesse poder para fazer em todas as esferas da nossa vida aquilo que precisamos dele para viver. Só que eu preciso te falar que algumas coisas são legítimas no texto. E aí eu olho os discípulos dizendo: olha, não te importa. Ô André, quantas vezes na nossa fé a gente foi dominado por essa certeza? É verdade, a gente está olhando e está vendo Paulo orar, e a gente está ouvindo na pregação que Deus está com a gente, mas não faz nada. Deus está ali, mas não mexe. Deus está lá, mas dorme. E isso incomoda a gente, porque nós temos um senso que é completamente diferente da maneira com que Deus trabalha. Então agora eu posso entrar com você dentro da mensagem para te mostrar que o que é sono para alguém é confiança para ele, sabendo que tempestade não tem poder para mudar destino de ninguém. A 3, aleluia, eu vou dizer de novo: a tempestade que você vive, as dores que você passa, se o Senhor Jesus estiver com você, não terão poder de maneira nenhuma de mudar o futuro que Ele tem para você reservado. Nenhuma palavra dele cai por terra, nenhuma ordem dele é desrespeitada. Se Ele estiver com você, tempestades não mudam destino, dores não abortam o plano. Aliás, o que para você parece o fim, para Ele é só o meio do maior processo extraordinário que você viverá e do maior testemunho que você vai contar na sua vida. Aquilo que para você te assusta, lembra que para Ele não é nada, e o que te tira do eixo, Ele consegue dormir no meio. Eu estou só começando. Eu estou só começando. Ei, eu estou preocupado porque essa palavra aqui, ela vai ficando incrível. Só que eu preciso te dar o contexto das coisas. Jesus não dormiu porque estava sem informação meteorológica. Isso aqui para mim é maravilhoso. Quando você vai fazer uma navegação, primeiro, meteorologia. Você precisa saber como está o tempo. Ninguém quer entrar no meio do mar com uma tempestade chegando. Sim ou não? Então me permita ser aqui, sabe, te perguntar assim de verdade: você acha que quando Jesus dorme, ele já não sabia da tempestade que via pela frente? Sim ou não? Então, se ele dormiu, é porque ele está de boa. Se ele não está fazendo, é porque está tudo certo, vai passar. Se ele não está movendo, é porque o círculo vai se fechar e o curso da história não será desrespeitado. Deus está no controle, mesmo quando aparenta não estar presente. Ou melhor, mesmo quando a sua presença não representa a sua manifestação, mas Ele está no controle. Só que tem uma coisa interessante. As perguntas que eu faço às vezes meus estudos
quando eu estou preparando uma palavra, eu fico irritado com algumas coisas. Eu quero entender além. Então, eu comecei a me perguntar e queria voltar no contexto. Eu queria entender por que Jesus estava tão cansado. E por que os discípulos não seguiram o mesmo curso? E aqui parece óbvio. Alguém precisa remar. Fala para o irmão que está com medo da tempestade perto de você e diga: alguém precisa remar. Você vai dar um outro aviso maravilhoso. Diga: descansa. Quando chegar na margem, enquanto está no meio do mar, rema. Porque, meu Deus, vai ficar bom. Enquanto você rema, ele descansa. Mas enquanto você descansa, é ele que trabalha. Enquanto você descansa, é ele que faz todas as coisas. Enquanto você rema, ele descansa. Mas enquanto você descansa, ele trabalha. Eu poderia dizer além disso pela lógica reversa. Você pode pensar que ele está descansando, mas lembre-se que Jesus descansando é o homem descansando. Mas Jesus, Deus, não parou de trabalhar em nenhum momento. Ele ainda está no governo de todas as coisas. Domínio é desatenção, é perca de foco. Ele não está inerte às coisas que você vive. Ele não está distante da tempestade que você passa. Ele sabe de tudo. Ele só está com os olhos fechados aqui. Ele só está dormindo, mas não está parado. Ele só está dormindo, mas não abandonou a circunstância. E eu só quero que você compreenda que tudo isso é nos tirado a percepção quando o nosso desespero se confunde com abandono. Veja, se você observar o texto, é claro, Jesus libera uma palavra no começo: passemos para o outro lado. Sabe qual que é a primeira e única certeza que os discípulos precisam ter? É que o outro lado já é uma realidade. Eu preciso que você grave isso. Se ele falou outro lado, o outro lado já é uma realidade. Agora, como, quando, por quê? Aí já é outro mistério. Isso aqui, desculpa, mas com cada pessoa Deus age de uma maneira. Com cada discípulo, Deus, por conhecer o coraçãozinho, age de uma maneira, distinta, única. Então entenda, a Bíblia vai dizer que Jesus pregou o dia inteiro. A Bíblia diz que ele se afastou no meio de um barco, fez muitos milagres, contou várias parábolas, e uma delas foi da mostarda, da fé comparada a uma semente de mostarda. Ele é brilhante, ele é incrível, ele gastou o tempo e pregou tudo o que precisava, e agora no final ele só queria ir para o outro lado. O que Jesus estava fazendo era continuando as coisas, e aí ele diz: olha, agora a gente vai para o outro lado. Eu vou falar de novo. Agora a gente vai para o outro lado. Chegou a hora de romper e ir para uma próxima estação. Não, se você não pegar isso, eu vou ficar chateado. Vamos comigo. Nós estamos aqui, agora a gente vai atravessar e vai para o outro lado. O que virá após a tempestade é o outro lado. O que virá quando a tempestade acabar é a nova estação. Quando acabar a tempestade, você não vai estar mais no lado de outrora. Você vai estar na nova estação. Você vai estar no novo lugar. Você vai estar num novo destino. Você estava em outro, agora você vai chegar na próxima estação. O que divide uma estação da outra, às vezes, é uma tempestade. Céu, eu quero que você entenda que às vezes o que divide duas estações é só uma tempestade no meio. Então, se Jesus está com você, não é a tempestade que vai impossibilitar de você viver a nova estação, entende? Agora, pode desesperar, pode tirar a água do barco, mas só tenha uma certeza:
certeza. Enquanto Ele estiver comigo, o outro lado, a nova estação, já é a certeza que eu preciso. Ele pode estar dormindo, acordado, remando, mas o que vale não é o que Ele está fazendo agora, sabendo que já está fazendo, sabendo que já fez, mas o que Ele falou quando saímos da estação antiga. Então grava comigo para nunca mais esquecer. Às vezes, entre duas estações, entre a estação antiga e a nova estação, há uma tempestade no meio te esperando. Entre uma estação e outra, há um mar revolto te esperando. Mas se Jesus estiver com você na circunstância, tempestade nenhuma terá poder para mudar o teu destino, e inimigo nenhum terá poder para ser maior do que a palavra que você recebeu. E eu quero declarar no nome de Jesus que do outro lado, após a tempestade, quando o mar se acalmar, quando o vento parar de soprar, a nova estação estará na altura dos seus olhos. A terra é firme, a terra é extraordinária e será muito melhor do que você imaginava, a ponto de que a tempestade que passou será esquecida rápido demais pela fase linda que o Senhor Jesus está te levando. É mais profético do que qualquer outra coisa. Se você quiser receber, receba. O que virá após a tempestade será tão grande e tão poderoso que nenhuma tempestade que você viveu será traumática o suficiente para fazer ocultar a glória daquilo que está chegando sobre você. Então agora entenda, essa parada de que não tem mais o que fazer está errado. Eu preciso consertar isso. Há um amigo que disse próximo a mim, e eu ouvia isso a vida toda: quantos já ouviram a palavra enquanto a vida há esperança? Não, é possível, peraí. Quantos aqui já ouviram enquanto a vida há esperança? Pois é, só que eu quero dizer para você uma parada, está errado. Contaram pra gente isso a vida toda. Olha, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança. Então a gente colocou a nossa fé na vida. Só que a frase, o termo correto deveria ser: enquanto Cristo for o centro da nossa vida, há esperança. Enquanto Ele estiver no controle total da nossa história, há esperança. Não há tempestade que governe mais alto do que a voz dEle. Não há inimigo que se levante de maneira a se sobrepor à palavra que Ele declarou sobre nós. Então, enquanto Cristo, enquanto Jesus for o centro da nossa vida, há esperança. Há esperança, há esperança. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há morto que Ele não possa ressuscitar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há dores que Ele não possa curar dentro de você. Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não há nada que Ele não possa fazer. Enquanto há Cristo, há esperança. Só que aí eu preciso dizer para você, tem que estar todas as receitas respeitadas no mesmo texto. Jesus está no barco, incrível. Só que Jesus dorme, Ele é humano. Ele é humano, mas é Deus. Jesus está dormindo de boa. E eu imagino a conversa do discípulo. Não vai ajudar não? Poxa, pelo menos então, pega um balde, ajuda a gente aqui. Eu já imagino Pedro, que é o mais atentado, começando a inflamar o coração dos outros. Olha aí, ó, dormindo, ó. Nós aqui se lascando, ó, dormindo. Tá vendo, João? Aí depois você fica puxando o saco dele. Aí, ó, não se importa com a gente não. Aí o Judas já tá aqui. Esse prejuízo que vai dar. Se esse barco afunda, já era. E sabe, a loucura é que na multidão de pensamentos, em Cristo não há nada acontecendo. Sono pesado dele. Jesus segue dormindo. E aí a gente chega ao ápice da história. E eu preciso relatar a você como tudo acontece. Eles acordam Jesus. E eles nunca pediram para que Jesus acalmasse a tempestade. Talvez a coisa mais conflitante de tudo é que eles nunca falaram: Jesus, acalma a tempestade.
Eles nunca falaram: Jesus, tira a água do barco com a gente. Eles disseram: o Senhor não se importa com a gente? A gente está doando a nossa vida para o Senhor aqui. A gente deixou família, deixou filho. A gente está aqui com você. E agora isso aqui acontecendo, o Senhor não, sabe? E aí, vai fazer nada não? Se importa com a gente? O Senhor não se preocupa? Não passou pela sua cabeça que enquanto o Senhor estava aí dormindo, a gente estava aqui se matando para não, sabe, não afundar o barco, e o Senhor aí? Você percebe que isso muda tudo, não muda? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. Eu estou só com saudade dos irmãos do manto agora. Eu estou falando o que Jesus está fazendo. Você está ouvindo o que eu acabei de dizer? Eu vou falar de novo. Jesus não acordou respondendo eles. Jesus acordou resolvendo a tempestade deles. Sabe, Jesus não acordou afrontando eles, não. Jesus acordou falando diretamente com a tempestade deles. Entenda, o que desestabilizou o coração deles será resolvido antes de o coração ser consertado. As coisas são diferentes aqui. Eu vou de novo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz. Sabe o que a palavra paz é, no termo mais puro? É ausência de conflito. Só que o conflito maior está mais no coração dos discípulos do que propriamente naquele mar revolto. Por mais que o mar deveria estar muito revolto, ao ponto de pensarmos que eles eram pescadores e aquela não seria a primeira tempestade enfrentada. Então, se o desespero é coletivo, significa que talvez seja a maior tempestade já enfrentada naquele momento da vida deles. Só que aí Jesus diz: aquieta-te. E o vento cessou. E houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé suficiente? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que aconteceu aqui? Jesus mostrou que o problema deles não era a tempestade, mas era o que eles sentiam em relação à tempestade. Às vezes o nosso maior problema não é o que acontece fora, é o que está acontecendo aqui dentro. Nosso problema não é o tamanho do mar revolto, mas a nossa identidade em Jesus, que qualquer momento de silêncio a gente fica com um nível de carência elevado e diz que fomos abandonados, sendo que nada mudou no céu e na terra. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Veja, Jesus olha para eles e diz: ei, vocês ainda têm medo? Vocês não viram tudo que eu tenho poder para fazer? Vocês ainda têm medo? Vocês ainda têm falta de fé? E aí todo o discurso de dizer que foram abandonados é trocado por um temor dizendo: oh my God, e quem é ele que até o vento e o mar obedece? Quem é esse homem que tem poder para todas as coisas? Não tem mais ninguém dizendo: olha, por que ele não falou com a gente? Por que ele não chegou? Entende? É que isso em algum momento da nossa vida vai passar.
essas dores de acreditarmos que estamos sozinhos vai passar. Lembre-se, o nosso barulho e desespero no meio da tempestade diz sobre a nossa falta de fé, e o sono de Jesus no meio das nossas tempestades diz que para Ele nada pode atrapalhar o plano que Ele já escreveu para mim e para você. Ou seja, enquanto a gente está desesperado, Ele tem o poder para dormir, porque o nosso desespero revela a nossa ausência de controle, mas o sono dele revela alguém que mesmo de olhos fechados sabe exatamente aonde tudo vai dar e tudo vai acontecer de acordo com a palavra dele. Eu quero que você se assegure de apenas uma coisa. Eu confesso que eu escrevi aqui umas coisas tão maneiras. Isso que me irrita. Não falei nada, só que eu coloquei uma palavra entre aspas, e essa é a única coisa que eu quero que você tenha certeza aqui com essa palavra: Deus está com você. Não, você vai viver. Não, calma. Eu tô em Santo André, tem que respeitar Santo André. Aqui o povo é vida louca, animado, outro patamar. Eu vou falar de novo. Ei, você pode ter certeza, Deus está com você. Deus está com você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus sonhos. Deus está cuidando do seu futuro. Deus está cuidando do seu coração. Deus está cuidando da sua mente. Deus se importa com tudo que envolve você. Deus sabe tudo que você sente. Deus sabe tudo que você precisa. Portanto, às vezes eu sei que é difícil, mas você não está o ouvindo, não está às vezes o sentindo, mas eu quero que você seja governado por essa certeza: Deus está com você. Portanto, não importa o tamanho dos seus inimigos, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do ataque, se Ele está com você, grave, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, assim diz a palavra. Jesus, nós entregamos hoje ao Senhor todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas crises são depositadas aos teus pés. Tem gente chorando agora dentro de casa. Tem gente chorando agora, Senhor, em carros. Tem gente chorando nos seus empregos, ouvindo essa palavra, dizendo: Jesus, só me dá um sinal então.